Boa noite, queridos amigos ouvintes da Rádio Fraternal. Estamos aqui, mais uma vez, recebendo José Maria Pontes e Silva, que vai nos prestigiar com mais uma de suas palestras. O José Maria é escritor, palestrante, expositor, um grande servidor de longa data da doutrina espírita. Ele escreveu este livro, Corpo Sutil, Evolução Espiritual em Milhões de Séculos, o qual estaremos sorteando ao final desta palestra. E o José Maria vai autografar. E agradecemos a participação de todos os ouvintes que nos prestigiam, preenchendo o formulário em nossa página. Bom, o tema da palestra José Maria é o suicídio. É um tema muito complexo, sério, mas temos a certeza de que vai ser de grande valia para que possamos entender, refletir um pouco mais sobre esse assunto tão difícil de lidar para todos nós. Zé Maria, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Fraternal e desejamos uma ótima palestra para todos nós. A palavra é sua. Então, boa noite a todos, boa noite a vocês, boa noite àqueles que estão nos assistindo. Hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre o suicídio, não é isso? Então nós vamos comentar, a questão do suicídio é algo interessante. Nós podemos escolher diversos temas dentro do próprio suicídio e desenvolver uma série de comentários. Então hoje nós vamos falar sobre o suicídio segundo a doutrina espírita, segundo o Livro dos Espíritos. Kardec dedicou apenas 15 itens no Livro dos Espíritos, da questão 943 a 957. Então, nós vamos fazer alguns comentários básicos, né, que Kardec recebeu dos Espíritos. Porém, na atualidade, nós temos muitas informações sobre o suicídio. Tem, inclusive, um livro que eu quero recomendar àqueles que desejarem se aprofundar um pouco mais no assunto, que é o livro Memórias de um Suicida. Foi um livro psicografado por Ivone do Amaral Pereira, um livro muito confiável, um livro que foi escrito pela grande médium já desencarnada e que nos conta a história, ou melhor, um escritor português conta a sua vida após a morte, pelas portas do suicídio. Então, é um livro que todo espírita deve ler, tá? Agora, vamos comentar alguma coisa sobre o que Kardec recebeu da espiritualidade, mas antes vamos fazer alguns comentários sobre o suicídio. No momento atual, no Brasil, estão ocorrendo mais suicídios do que normalmente ocorreram, o que normalmente se espera. Quer dizer, inclusive entre crianças, adolescentes. Então, nós estamos vivendo uma fase que nos provoca uma série de reflexões a respeito disso. Há algumas décadas atrás, isso não ocorria. O Brasil, praticamente, era um dos países em que ocorria menos suicídio. E por que hoje aumentou tanto? Porque no mundo inteiro vem aumentando os casos de suicídio. Então, a doutrina espírita desempenha um papel de grande importância para esclarecer a humanidade, porque o homem esclarecido, o homem que tem religião, o cristão ou de outra religião, mesmo que não seja cristão, se ele tiver esclarecimentos, porque todas as religiões combatem o suicídio, naturalmente essa ideia desaparece da mente de qualquer pessoa. Então, como é feito o programa de reencarnação? Os espíritos hoje já nos trouxeram muitas informações importantes. Cada um de nós, ou as nações, por exemplo, o programa de trabalho de uma nação é semelhante ao programa de trabalho da individualidade do ser humano. Então, quando nós vamos reencarnar, nos preparamos, às vezes, por 10, 20, 30 anos ou mais tempo, e temos todo o direito, no nível em que nós nos encontramos, de solicitar que conste isso ou aquilo no nosso programa de serviço e de provações. É um mapa que é estabelecido, onde de um lado consta
as responsabilidades, do outro lado consta as provações. E a espiritualidade acolhe a participação de todos nós, exatamente porque já conquistamos um certo direito disso. Muitos de nós já conquistou o amadurecimento do senso moral, como o próprio Kardec comenta no Livro dos Espíritos. Portanto, um elemento que já percebem, por exemplo, que nós somos reincidentes. Tudo aquilo que nós fazemos, de bom ou de ruim, vai influenciar a nós na reincidência através das reencarnações. Por exemplo, o elemento que se suicida, quase sempre ele vai tentar o suicídio em vidas futuras. E talvez aqueles que não conseguem se suicidar sejam resquícios, eles estejam experimentando resquícios do problema. Mas não é só com o suicídio. Tudo que nós fizermos de bom ou de ruim, ocorrerá, portanto, esse fenômeno da reincidência. Quer dizer, é algo que Deus, faz parte do plano de Deus. Pelo princípio de justiça, se Deus determina que nós temos que evoluir e temos que reincidir sempre na prática do bem, há o princípio de justiça. Se reincidimos na prática do bem, nós temos que reincidir também na prática do mal, se for a nossa vontade, porque Deus nos dá a liberdade plena, absoluta de pensamento e, consequentemente, de ações. E é por isso que os mundos materiais foram criados. No mundo espiritual não seria possível o espírito ter liberdade plena. Lá existe muita liberdade, evidentemente, mas a liberdade é vigiada. A liberdade tem restrições, porque lá a administração é feita por entidades superiores, evangelizadas, o ambiente é outro, e nós precisamos da reencarnação. Durante o período de reencarnação, nós aprendemos coisas que somente no mundo material seria possível, o mais rápido possível. Depois que nós não precisarmos mais das reencarnações, vamos evoluir no mundo espiritual e desenvolver potenciais da nossa personalidade que só serão possíveis de serem desenvolvidos no mundo espiritual. Portanto, na elaboração do programa, segundo os espíritos, consta as principais atividades. Vamos imaginar uma coluna, onde ali consta, por exemplo, se o elemento vai casar, e se ele vai casar, quem é o cônjuge. O Emmanuel chega a dizer, num dos seus livros, psicografado pelo Chico Xavier, de que nem mesmo os nomes dos nossos filhos ficam fora do programa de reencarnação. Isso não é uma informação importante, talvez por isso os espíritos não vivem enfatizando e falando. Mas ele fala num dos seus livros. Portanto, nós preparamos a reencarnação mediante instrutores espirituais preparados, onde já se tem noção de como acontece, mas eles não detalham como eles realizam. Se sabe que nas regiões próximas da Terra ocorre a reencarnação. No entanto, o que é o programa de reencarnação? É um programa irreversível. Quer dizer, ele dispõe de diretrizes que foram estudadas por entidades superiores. E eles dispõem de meios em que eles podem afirmar de que todo ser humano, todo aquele que reencarna, toda entidade que reencarna na Terra, ela tem automaticamente condições de cumprir integralmente o seu programa de reencarnação. Quer dizer, não existe aquela de saber quem não iria cumprir. Eles poderiam, talvez, isso não tem nos livros, a gente deduz. O que é meu, eu falo. O que não é, está lá na codificação ou na obra do Chico Xavier. Então, é isso que eu deduzi. Eles não deram muitas informações. No entanto, ali consta, na primeira coluna, vamos imaginar, o casamento, se é que vamos casar, ou se não vamos casar, lá vai constar também que não vamos nos casar. Se vamos casar, tem o cônjuge, os filhos, a profissão está ligada, quase sempre ela consta desse programa. As atividades extraprofissionais,
com certeza também consta desse programa. E outras atividades, são muitas que podem ser colocadas, porque o programa é realizado mediante um estudo esquematizado e, portanto, de forma racional. Então, os principais elementos em que quase todos os programas constam são esses a que eu me referi. E do outro lado tem as provações, onde consta, digamos, acontecimentos como um acidente, que é uma provação, consta a época da morte, não a data. Os espíritos não trabalham com datas. Por quê? Porque os últimos acontecimentos vão depender das últimas iniciativas do espírito. Então, não se cogita de saber qual seriam as últimas atitudes do fulano ou do cicrano, mas eles colocam a data de certos acontecimentos através de métodos que não estão ao nosso alcance ainda. E aí eles colocam a data da morte de todos nós. Então a sociedade precisa saber disso, porque nós vemos os elementos morrerem dos mais diferentes tipos de mortes, seja assassinado, seja através de acidentes, seja disso ou daquilo. Então existe uma série de comentários das pessoas quando surge, por exemplo, na mídia, a notícia referente à morte repentina ou violenta de fulano ou cicrano, não é isso? Então, a humanidade deve saber desta realidade, deve ter consciência, para que ela se tranquilize. Não importa se a morte ocorreu pelo parente mais próximo, pelo vizinho, pelo inimigo, etc. Quer dizer, a morte é determinada. Então, dá a impressão de que cada um de nós tem a morte determinada e Deus, então, determinaria que certas entidades reencarnassem para cometer certos atos ou assassinar alguém, por exemplo. Então, isso não existe. Nós sabemos que a justiça de Deus se processa através digamos, das iniciativas do agente do mundo que somos nós. Então, se nós agimos, toda ação nossa, há uma reação correspondente das leis de Deus, que podem vir logo no momento após a nossa ação ou em tempo indeterminado, ou seja, uma semana depois, 2 dias depois, 2 anos, 3 anos e até próximas encarnações. Quer dizer, a lei de Deus reage, a lei de causa e efeito reage de acordo com as ações nossas do agente. O agente é livre para fazer o que desejar, seja o bem ou o mal. Do mesmo jeito, as leis de Deus reagem em momento inesperado. Mas se sabe que Deus é muito bom, e como a bondade de Deus é imensa, nós sabemos que as provações virão nos momentos mais oportunos, nos momentos precisos, certo? Em que nós devamos cumprir, tá certo? Ou passar por ela, tá? Mas eu queria dizer que nesse programa de serviços e de provações, nesse mapa que é estabelecido, em que nós podemos participar, na segunda coluna das provações, tem a época da morte de cada um de nós, com exceção do suicida. Ali não consta. Então, por quê? Será que os espíritos superiores que elaboram o programa não saberiam dizer se fulano ou cicrano iria se suicidar? Então, é uma outra dedução nossa, porque não temos explicações detalhadas dos espíritos através de um médium confiável. Nós deduzimos que, por respeito a Deus, por respeito ao Evangelho, que é uma demonstração constante dos bons espíritos, eles então não cogitam de saber se ele irá cumprir ou não aquele programa estabelecido. Então, ele poderá cumprir ou não, mas quem sabe disso? Deus sabe todas as coisas. Então, pelo respeito que os espíritos têm a Deus, evidentemente ao Evangelho, então eles só garantem, através das avaliações, cujos métodos nós desconhecemos, garantem que todos nós temos condições de cumprir todo aquele programa de forma integral. Mas nós somos livres para cumprir integralmente, parcialmente ou falir totalmente no programa.
tanto as nações como as grandes missões, como a de Napoleão Bonaparte, de Maomé, do Cristo, de Francisco de Assis. Então, todos eles passam por isso. Eles poderão cumprir integralmente, cumprir parcialmente ou retornar falido para o mundo espiritual. Então, eu citei Napoleão Bonaparte porque, segundo informações do próprio Emmanuel, através da psicografia do Chico, ele foi preparado para o cargo que ele ocupou quando se deslocava, vindo lá do Egito, que havia perdido uma batalha, se surpreendeu, então, com aquilo que ele mais talvez desejasse. Tanto que depois se arvorou em ser o dono do mundo, não é isso? Como se diz, entre aspas. Então, os nossos programas constam a data da nossa morte, mas Deus sabe se nós iremos ou não cumpri-la. Porém, aqueles espíritos elevados que preparam o programa de reencarnação, alguém poderia perguntar, e será que eles teriam condições de saber se nós iríamos cumprir ou não, fulano ou cicrano? É evidente que eles poderiam, porque o espírito, no nível de processar a encarnação, naturalmente ele já se integra com o futuro, com o passado, ele está integrado. Mas por respeito a Deus, é o que eu particularmente imagino, eles não tocam neste assunto, eles só garantem que todos nós temos condições de cumprir integralmente o programa de reencarnação. Portanto, não existe absolutamente nenhuma justificativa para o suicídio. É considerado um dos crimes, talvez o maior crime, né? E depois o aborto, quer dizer, o aborto e o suicídio, os dois são dois crimes terríveis, porque os sofrimentos são muito grandes. Muitas pessoas se perguntam, é uma das perguntas que sempre se faz. A outra pergunta é por que o cidadão sabe que vai morrer, sabe que vai sofrer, ou, talvez, no momento da morte, segundo a sua cultura, o seu conhecimento, a sua religião, e por que, então, de repente, ele se suicida? Então, por que vem aumentando o suicídio? O número de pessoas que se suicidam no mundo inteiro. Então, nós podemos admitir facilmente que o ser humano, na medida em que ele reencarna, ele desenvolve sensibilidade, não é isso? Ele desenvolve a sensibilidade, desenvolve a competência intuitiva, ele se integra mais com o pensamento superior da espiritualidade, e na medida em que ele se integra com o pensamento superior da espiritualidade, naturalmente ele vai, digamos, se desintegrando das forças que nos cercam. Que forças são essas? São as forças magnéticas. E o que são as forças magnéticas espirituais, que a ciência não admite como verdadeira? São as vibrações dos nossos pensamentos. Então, todos nós pensamos 24 horas por dia, não é isso? Estamos produzindo ondas mento-eletromagnéticas. E elas formam, portanto, uma atmosfera espiritual muito grande entre nós. Nós estamos envolvidos com essa atmosfera espiritual, que são os fluidos espirituais, que nascem de nós, que são produzidos por nós mentalmente. E aí nós temos que, para viver bem na Terra, estarmos integrados com as energias do mundo, do meio em que nós vivemos. Não sei se alguém já ouviu falar em pessoas que nascem em determinados lugares e não se sentem bem naquele lugar. Elas sentem um desespero íntimo, uma melancolia, uma perturbação, enquanto não saem daquela cidade, daquele lugar em que nasceram, até encontrarem um local onde se sente bem, elas não param de se movimentar. Então, isso ocorreu, acho que comigo, né? Na cidade em que eu nasci, que é uma cidade belíssima, muito bonita, na fazenda em que eu nasci, que também é muito bonita, eu nunca me dei bem. Eu fico 20 dias ou 30 lá e já sinto vontade de sair. Então, eu senti esse desespero. Mas, na verdade, todos nós temos esse programa de reencarnação e temos, naturalmente, o ambiente que vai nos acolher para que o nosso programa de vida seja cumprido. Então, tudo é muito bem feito, tudo está fora das cogitações do ser humano da atualidade, mas sabemos que o pensamento
da sabedoria, da espiritualidade superior, é quem raciocina, é quem engendra todos os acontecimentos. Portanto, o cidadão reencarna e ele tem condições de cumprir o seu programa de reencarnação. Mas voltando ao que eu falei, será que Deus determina que alguém reencarne para matar fulano, que teria que morrer através de ser assassinado, porque assassinou muitas pessoas, etc. e tal? Não, não é. Nós vivemos numa sociedade em que nós, como agentes da natureza, somos elementos livres, nós fazemos de tudo. E Deus criou os mundos materiais para isso, para que o homem desse expansão à sua liberdade plena de pensamento. Então, se ele nos desse essa liberdade, e no mundo espiritual que existem restrições devido à administração evangelizada, a liberdade lá é vigiada. É necessário que haja um local onde o homem faça o que bem entenda. Se juntem com os outros, homem com o homem, formem as sociedades, e aí então façam o que bem entendem. Quer dizer, criou os mundos materiais. Uma das funções do mundo material é essa. Segundo, o mundo material é uma penitenciária. Quem precisa de penitenciária é o penitente. Nós somos os penitentes. Mas, ao mesmo tempo, os espíritos nos ensinam de que esta penitenciária tem que ser considerada, digamos, uma escola abençoada por Deus. Tá? É uma penitenciária, mas temos que considerá-la essa escola abençoada pela divindade. Bom, aí o programa é feito. E aí nós temos que nos harmonizar com o meio. Não é isso? Não vamos sentir desespero. Eu não gosto desse lugar, vou procurar o lugar onde eu me sinto bem. Mas se eu estou em desarmonia com aquele ambiente da cidade, por exemplo, em que eu nasci, eu posso me transferir para uma cidade onde eu vou me sentir bem. No entanto, eu terei um outro desespero íntimo, além desse. Aquele talvez tenha sido resolvido, mas existe um outro desespero íntimo, que é aquele que sentem os jovens, que é aquele que sentem as pessoas que não, digamos, não absorveram muito bem, desde a primeira infância, a sua educação, a educação daqueles que os criaram, aqueles que fizeram escolhas erradas, porque nós somos livres para isso, e ainda eles começaram, digamos, a usar drogas, por exemplo, né? Os vícios materiais, de um modo geral, o elemento nesse nível de perturbação, ele acaba até, às vezes, tornando-se um viciado. E isso se complica a vida cada vez mais da pessoa. Então, eu diria que isso não existe ainda nos livros, eu nunca vi escrito da forma como eu estou falando, mas eu estou deduzindo que essa sensibilidade que nós desenvolvemos e essa competência intuitiva que avança sempre, promove o desacordo. Isso existe nos livros espíritas. Promove esse desacordo com o meio em que nós estamos vivendo. Então, os meus pensamentos têm que estar harmonizados com as energias do ambiente em que eu vivo. Estando em harmonia, eu formo uma espécie de simbiose com as pessoas, com o meio. Aquela atmosfera espiritual toda está a meu favor, porque eu me afinizo com ela, estou afinizado, e, consequentemente, eu vou ser o cidadão que não vou ver nenhum espírito, que eu não vou precisar ir na casa espírita. Não existem pessoas que falam isso, que eu não preciso ir no centro espírita, que eu não preciso de religião, que eu não enxergo nada, que eu não tenho essa tal de mediunidade. Meu pai era assim, mas era um homem muito bom. Então, essas pessoas estão plenamente harmonizadas com as energias do meio. Então, aquele que procura a religião, aquele que procura a casa espírita, ele foi abençoado por benfeitores espirituais, ele foi dedicado a aceitar a voz da sua consciência, ou seja, as instruções intuitivas daquele programa de reencarnação que foi preparado. E ele começou, através da educação que foi assimilando daqueles que o criaram, ele foi então se ajustando na sociedade e possibilitando a instrução espiritual a fim de que ele fosse adiante na sua luta. Porquanto aqueles que fizeram escolhas estranhas, difíceis, começaram a se perturbar,
começaram a receber sugestões diferentes da espiritualidade, de antigos parceiros que às vezes estão à distância das regiões de onde eles são procedentes. Nós estamos ligados pelo processo de, digamos, de animismo que se estabelece entre aqueles que tentam se aproximar de nós, que então, devido à nossa mediunidade que todos nós estamos desenvolvendo, na medida em que esses antigos companheiros que estão ligados a nós mentalmente tentam se aproximar, aí ocorrem fenômenos anímicos, quer dizer, o animismo é bastante complexo. Eu tenho inclusive uma palestra aí no YouTube sobre o animismo, né? Quem quiser ver pode ficar à vontade, é só clicar lá e pedir a palestra. Mas eu quero só dizer que esse fator influencia muito. Quer dizer, às vezes o cidadão está à distância e o cidadão acha que tem mediunidade, às vezes vai no centro, não se percebe a presença de entidades espirituais, porque ele é obsidiado à distância. Quer dizer, o animismo é um processo de obsessão que ocorre à distância. E os fenômenos geralmente ocorrem quando o obsessor tenta se aproximar dele. Então, se desencadeia um fenômeno anímico que é similar ao fenômeno mediúnico propriamente. É tanto que hoje nós já temos a informação dos espíritos, através da obra do Chico Xavier, de que o anímico é um médium em potencial e ele deve ser tratado da mesma maneira que o médium é tratado na casa espírita, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, e não se deve, inclusive, se cogitar de que se ele é anímico ou se ele é médium em potencial. Portanto, não cabe a nós, nos trabalhos práticos, fazer esse tipo de observação que era tão comum dentro da casa espírita, que vem evoluindo. Bom, mas voltando à questão do suicídio, e aí os jovens da atualidade, já nos referindo ao número bastante grande de jovens que têm se suicidado no Brasil, a impressão que se tem é que se eles começassem a assumir responsabilidades muito cedo, por exemplo, no trabalho, com uma tendência a já começar a se profissionalizar, junto com pessoas responsáveis que possam dar bons exemplos, eu acho que o problema seria um tanto, digamos, bem melhor do que o que se observa na atualidade. Um outro fator também é que se ele é instruído espiritualmente, se ele acredita na sobrevivência do espírito, se ele não é materialista, ou se ele não agrega ideias materialistas, ou se ele não é sugestionado por elementos materialistas, evidentemente o problema torna-se mais difícil. Mas essa perturbação do jovem o leva a se perturbar cada vez mais e acaba optando pelo suicídio, onde eu acredito que não só o jovem, como também o adulto, que por ignorância, eles então acabam planejando o próprio suicídio, se julgando incapazes de cumprir as suas tarefas, as suas responsabilidades com a família, com a profissão, os compromissos assumidos, etc. Então, isso é uma fragilidade muito grande do ponto de vista espiritual, onde a espiritualidade dá o auxílio máximo possível, mas não pode evitar que a pessoa pratique aquilo que está segundo a sua própria liberdade. Certo? Agora, eu posso decidir tudo quanto às pessoas que vão reencarnar na minha casa? Eu posso fazer o controle da natalidade. Eu tenho esse direito. E se eu, digamos, estou equilibrado com a educação que recebi, eu vou usar o raciocínio, tenho os meus amigos espirituais que vão me auxiliar e, naturalmente, eu vou cumprir o meu programa. Então, se eu programei 3 filhos, eu vou ter os 3. Certo? Eu vou impedir, naturalmente, que nasçam 5 ou 6. Quer dizer, tudo há o raciocínio, em tudo há o merecimento, em tudo há a participação dos espíritos.
Por exemplo, se eu tenho que ter 4 filhos, nasceram 3, falta 1. A espiritualidade pode nos auxiliar, se nós merecermos esse auxílio, para que aquele outro venha a nascer. Entenderam? Então, há sempre o raciocínio, sempre o trabalho, sempre a instrução da espiritualidade. Então, Kardec fez essa pergunta e os espíritos disseram que só Deus tem o direito de dispor da nossa vida. É uma atividade do mundo espiritual, não é isso? Então, vamos respeitar as atividades do mundo espiritual. O que é a atividade relativa ao nascimento e à morte são atividades do mundo espiritual. Por que que o Espiritismo condena a eutanásia? Nós não temos o direito de determinar que fulano ou cicrano morra nesse ou naquele momento. É uma atividade do mundo espiritual. Então, nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Inclusive, no programa de reencarnação, nem consta nada sobre isso. Apenas que nós temos condições de cumprir tudo. Então, o Espiritismo desempenha um papel dos mais importantes no futuro, na medida em que ocorre a expansão da instrução espírita, a fim de evitar de que o suicídio ocorra no futuro, o suicídio planejado, que é a esse que eu estou me referindo. Hoje já existem alguns tipos de suicídios que são catalogados no estudo da doutrina espírita. Talvez eu faça uma referência a uns 4 tipos, mas o mais importante é aquele que é planejado. Quer dizer, é aquele que o cidadão vai aos poucos, digamos, tendo desgostos pela vida, vai se desanimando diante das responsabilidades e das quedas que ocorrem com certa frequência, das provações, e acaba, então, planejando o suicídio, em muitos casos. Agora, o louco, Kardec respondeu, o louco que se mata não sabe o que faz. Então existem 2 fatores. A doença e a ignorância geram atenuantes, inclusive para os suicidas. Se o elemento está com uma depressão violenta, com um problema de ordem psicológica, né? Ele enlouquece, por exemplo, então o louco e aquele que se embriaga, ele não sabe o que faz, então ele vai responder segundo o seu grau de responsabilidade. Então existe isso, a justiça de Deus é perfeita. Agora, como encarar o suicídio pelo cidadão que sente desgosto pela vida? Então, Kardec responde, né, de que o elemento é insensato e que se trabalhasse, não ocorreria essa ideia do suicídio. Quer dizer, o trabalho é um exercício extraordinário. Eu me referi ao trabalho, se os jovens começassem cedo, isso ajuda muito, mas o jovem, ele pode ser conduzido ao trabalho na obra de benemerência, ao trabalho na obra de caridade, dentro de uma instituição religiosa, por exemplo. Se o jovem começa a trabalhar, o que ocorre? Quando nós trabalhamos na obra de benemerência, fazemos a caridade, como se diz, né? Dispensando os nossos recursos mentais, as nossas vibrações magnéticas em benefício das pessoas, a nossa atividade, de um modo geral, o que ocorre? Os nossos pensamentos se renovam, a nossa atmosfera espiritual se modifica, e com isto, automaticamente, nós superamos o problema da descompensação mental ou magnética que ocorre entre o meio e a mente do cidadão, certo? Então, por que o médium tem que trabalhar? Na medida em que ele trabalha, ele vence a descompensação que ele trouxe do berço. Ele é descompensado e por isso que ele sofre. O seu pensamento não se coaduna com a atmosfera espiritual do meio. Os seus fluidos mentais não entram, digamos, em harmonia com os fluidos do meio. Então ele tem que fazer o bem, ele tem que praticar a caridade, a fim de que ele supere tudo, se sinta equilibrado e comece a trabalhar nos mais variados setores e será sempre um sucesso em sua vida. Então é a chamada descompensação que caracteriza, evidentemente, as perturbações mediúnicas. Ela chega em certo momento
e a partir daquele instante você está em desacordo com o meio. Você começa a fazer o bem, a sua atmosfera se transforma e se modifica, aí você vence tudo. Por isso é que Francisco Cândido Xavier, de vez em quando, entrava em perturbações, porque isso independe do grau de elevação espiritual do cidadão, de conhecimento espírita ou não. Todos nós, em certos momentos, nos descompensamos. E por isso que todos os médiuns, em certos momentos, estão perturbados. Essa descompensação ocorre em todos nós. Não existe o médium perfeito. Tá? Bom, Kardec diz que é insensatez, porque o cidadão não trabalha. Se trabalhasse, ele não teria as ideias do suicídio. O cidadão que, para escapar às misérias do mundo, as misérias são as provações. Por exemplo, o cidadão é casado, vê a necessidade bater às suas portas. Os seus filhos precisam do alimento, precisam disso ou daquilo. Então ele começa a se perturbar. E aí vai se definhando, vai perdendo as energias e acaba optando pelo suicídio. Esse cidadão também tem culpa? Foi feita a pergunta. Claro que ele tem culpa. Evidentemente que ele tem culpa, mas Kardec diz que aqueles que poderiam livrá-lo da necessidade têm mais culpa do que ele. Você vê como é importante fazer a caridade, praticar o bem. Se você influencia, de alguma maneira, com a sua presença, alguém que deseja se suicidar, então você vai responder, nós vamos responder por isso. E ele tem mais culpa do que o próprio cidadão que se suicidou. Tá? Quer dizer, é algo assim muito interessante. Agora ele colocou, são os que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem com tribulações, são compensados. Os que sofrem com resignação. Dizendo, se o cidadão, em vez de se perturbar e criar a ideia de suicídio, ele se resignar, automaticamente ele vai receber auxílio espiritual. Quer dizer, ele tem que ter o seu esforço próprio para poder superar todas as provações. Toda provação é difícil. Elas nunca serão subtraídas de nós. Mesmo que sejamos espíritas, trabalhadores, ascetas, religiosos, elementos que praticam a caridade constantemente, as nossas provações não serão jamais subtraídas. Existem pessoas que ficam pedindo a Deus para livrá-la desse ou daquele problema que estão enfrentando. Temos que pedir a Deus para que nos dê força espiritual para vencermos o problema. Ele pode ser minimizado pelas energias espirituais que nós recebemos como bênçãos de Deus. Infelizes os que esperam sua solução no acaso, na fortuna. Ele quis dizer que o acaso e a fortuna são palavras vazias, elementos que se suicidam exatamente com problemas relacionados com o acaso, com os acontecimentos tidos como acaso, que não existe, para nós sempre falamos, né, que o acaso não existe, e as fortunas, que nada representam na sociedade humana. O cidadão que reencarna e tem uma consciência de que aqui é um mundo de expiação e de provas, ele não vai buscar a famosa felicidade que todos nós sonhamos, né, com ela. Nós queremos ser felizes, nós queremos sempre estar com o melhor, nós queremos sempre buscar a melhoria da nossa vida, a nossa felicidade. E nos esquecemos de que a vida na Terra é temporária. Então, o que é a felicidade verdadeira? É aquilo que Deus reserva para nós. A felicidade da Terra é uma felicidade relativa. Portanto, se nós estamos bem empregados, se nós temos os nossos filhos, se estamos juntos daqueles que nós amamos, os nossos companheiros, os nossos amigos, então nós podemos dizer que somos felizes. Mas nós nos esquecemos de que aqui a passagem é rápida. Nós somos felizes por alguns anos, por alguns meses, e de repente tudo modifica, tudo se modifica. Então o homem está envolvido com aquilo que nós chamamos de sonhos, não é isso? Na verdade, são as ilusões que Deus criou. Hoje,
por exemplo, eu que tenho 70 anos, vou fazer 71, hoje, quando eu olho para os meus filhos, a mais nova tem 29 anos, então, para mim, ela é uma criança, né? Certo? As ideias, a maneira de ser, e eu me imagino naquele tempo em que tinha a idade dela, 29 anos, como eu era criança, né? Mas a gente tem que começar a enxergar de que ali estão, digamos, ali está a criação de Deus, que são as ilusões. Nós chamamos de sonhos. Em função das ilusões que Deus criou, e cada um de nós carrega essas ilusões, nós evoluímos. Então, quando nós envelhecemos, que passamos por todas as fases, quase todas as fases de experiências que os jovens ainda vão passar, nós enxergamos dessa maneira. Então, vamos respeitar aquelas ilusões e eles vão chegar à conclusão de que são apenas ilusões, assim como nós, mais velhos, concluímos que é apenas ilusões e que, em função dessas ilusões, nós vamos evoluindo. Bom, os que conduzem os outros ao suicídio, portanto, eles irão responder como homicidas. Se eu influenciar alguém a cometer o suicídio, como ocorria muito, hoje não sei se ainda ocorre, mas no tempo de Kardec eu creio que ainda ocorriam, as doutrinas materialistas eram mais enfatizadas e haviam conselhos de materialistas para que certas pessoas se suicidassem, e muitos se suicidaram acolhendo as recomendações, as sugestões desses materialistas. A tendência é desaparecer esse tipo de coisa. Sacrificar sua vida no desespero em luta contra a necessidade, como pode ser considerado? É aquilo que eu já me referi. Sacrificar sua vida no desespero em luta contra a necessidade. Como pode ser considerado? Aquele cidadão a que eu me referi. Então, esse é um suicida, porém a indulgência o espera. Quer dizer, Deus tem compaixão dele. Deus é indulgente, o auxilia. E ele é considerado menos culpado do que aqueles que poderiam ter livrado o cidadão do suicídio. Eu poderia ter emprestado uma importância, poderia ter dado alimento para ele, poderia ter ajudado dessa ou daquela maneira, orientando, e naturalmente eu deixaria de me envolver no problema, e eu passo a ser culpado mais do que ele próprio. Muito interessante. Esse é um suicida, porém a indulgência o espera, quer dizer, a indulgência de Deus. Então Kardec falou mais alguma coisa. Os mais culpados serão, portanto, os influenciadores. Não será, porém, totalmente absorvido se não fez o máximo para sair do lamaçal. Quer dizer, aquele que se suicidou, evidentemente, é menos culpado do que muitos outros, mas se ele não fez o possível para se libertar, ele vai responder por isso. Tá? É um sacrifício que se faz nesse mundo que não vale a pena. Tá? Suicidar-se por vergonha de uma ação má significa que há dois em lugar de um. Quer dizer o seguinte, o cidadão está vivendo normalmente, aí ele comete um ato de maldade, que não ocorre simplesmente porque somos maldosos. Os espíritos dizem que nós já passamos por essa fase de maldade. O que ocorre são, digamos, estímulos do passado que vêm para o presente. Como nós ainda estamos aprendendo a administrar esses estímulos, são coisas que nós fizemos erradas do passado, e naquele momento em que aquele estímulo vem, nós tornamos realidade aquele estímulo. Então, cometemos um ato de maldade em função disso, porque depois nós nos arrependemos do ato de maldade que nós cometemos. Então, o cidadão comete um ato de maldade e fica preocupado. Então, o que acontece? Ele fica envergonhado diante da família, dos filhos, e aí acaba se suicidando por vergonha. Então, esse ato é terrível. Tem um suicida que cometeu dois atos, primeiro da maldade que ele cometeu, e depois da fragilidade, da fraqueza, por não
saber suportar as consequências dos seus próprios erros. Então, todos nós, como espíritas, né, se nós temos um pouco mais de esclarecimento, quer queiramos ou não, quando nós fizemos alguma coisa que não agrade às pessoas e que não seja um ato nobre, nós devemos ter coragem de suportar as consequências. Portanto, é algo extraordinário. O cidadão que se suicida nessas condições, ele cometeu 2 atos reprováveis. Olha, quem teve coragem de fazer o mal deve tê-lo para sofrer as consequências. Deus julga segundo a causa e não pela falta, por diminuir seus rigores às vezes. Quer dizer, o próprio Kardec recebeu essa instrução da espiritualidade. Suicidar-se para impedir que a vergonha recaia sobre a família não é desculpável. Deus atenua sua falta pela intenção, porém não deixa de ter uma falta, algo ligado aos preconceitos. Então é interessante, Kardec recebeu também a instrução de que Deus julga a questão do suicídio. Às vezes o cidadão se suicida e não é um suicida. Como é possível? Ele julga pela intenção da pessoa. Então, se ele tem uma intenção de se suicidar, se ele planeja o seu suicídio, então ele é o que vai responder mais, é o que vai sofrer muito mais, porque aquele programa de reencarnação, ele foi todo desmantelado, não é isso? O programa de reencarnação dele, o tônus vital, que é a energia que se produz até o momento da morte, que no momento da morte, o comentário de Kardec na questão 957, onde ele diz que o cidadão às vezes morre um pouco antes daquele horário que ele poderia desencarnar. Por quê? O seu tônus vital, que não é na verdade um termo de Kardec, é um termo da obra do Chico. Quer dizer, aquela energia que ele produz para manter a vitalidade constante do organismo, ela se desfaz até o momento da morte. E às vezes ela está tão fragilizada que o elemento desencarna um pouco antes do tempo que deveria desencarnar. E no suicídio, ou na morte violenta, que no caso se inclui o suicídio, o cidadão destrambelha toda a estrutura do corpo espiritual. Então, quem lê o livro do André Luiz, que conta a história de Dimas, vocês devem conhecer, que ali são dezenas e dezenas de páginas que conta tudo sobre o Dimas. Nós sabemos que ele era um operário, ele trabalhava em serviços rudes, mas ele se dedicava ao trabalho do próximo, ele fazia o bem às criaturas, ele se desinteressava de tal maneira, onde ele se ligava espontaneamente, talvez por ignorância, porque se ele tivesse um pouco mais de instrução espírita, naturalmente ele teria raciocinado sobre isso, onde ele se alimentava mal, dormia mal, quer dizer, era mal dormido, com alimentação irregular, e, portanto, se ligava excessivamente aos doentes. No entanto, era um grande trabalhador. A consequência qual foi? Afecções do fígado, que o levaram a uma cirrose hepática, em que ele desencarnou bem antes do tempo que fora determinado. No entanto, ele não foi considerado um suicida, ele não é um suicida. Ele agiu por ignorância, então a enfermidade e a ignorância trazem atenuantes. Ainda mais ele, que era um grande trabalhador da seara do Cristo, onde ele trabalhava no serviço social, junto aos necessitados, dedicando todo o tempo disponível que ele tinha, com muito amor, de tal maneira que ele se ligava emocionalmente em excesso com os doentes, aonde se transferiam seus problemas para ele. Mas ele deu muito trabalho para a equipe espiritual da qual fazia parte o André Luiz. Muito trabalho. Ele não sofreu mais devido à equipe de trabalho que estava ao seu lado. Quer dizer, ele desencarnou, depois foi descrito o seu desencarne, foi descrito o seu enterro, foi descrito os acontecimentos posteriores ao seu enterro,
para que nós, na medida em que lermos esses livros, nós tenhamos, digamos, que comparar o cidadão que morre no tempo que foi estabelecido e o cidadão que, embora não sendo suicida, morreu de uma situação em que nós, como elementos da Terra, como observadores, poderíamos classificá-lo como um suicida, se tivéssemos as informações do seu programa de reencarnação. No entanto, ele não é considerado um suicida pela espiritualidade, porque, naturalmente, por ignorância, ele agia daquela forma, mas era um grande trabalhador. E foi viver no mundo dos espíritos, numa região espiritual belíssima, onde foi acolhido por amigos e foi conduzido carinhosamente para as regiões mais elevadas da espiritualidade. Portanto, a força do bem, a prática da caridade, a dedicação ao trabalho, portanto, isso é fundamental. Nós espíritas já sabemos disso. Nós esperamos que todos nós tenhamos a consciência da importância do trabalho, da obra de benemerência, da prática da caridade, daquilo que dispensamos de forma espontânea, simplesmente por amor aos nossos semelhantes. Portanto, Dimas, que poderia ser um suicida em potencial, passou a ser recebido como um grande trabalhador da seara do Cristo. Então, existem alguns países onde a prática do suicídio é constante, em que, por exemplo, morre o cidadão que é casado e a sua esposa se debruça sobre o corpo e ali coloca fogo em seu próprio corpo e também se suicida sobre o corpo do esposo. Costumes de algumas sociedades do passado, onde naturalmente hoje, certamente isso está mudando, mas que ocorria com muita frequência. Por exemplo, na Índia, na China, eu vi até um filme há muito tempo atrás de uma tribo que, na medida em que o cidadão envelhecia, em determinado ponto das selvas, onde existiam animais bravios, animais, digamos, das florestas, como leões, não sei se na China tinha leão, né? Mas elementos semelhantes ao leão, animais que devoram seres humanos. Então, aquele cidadão, quando começava a apresentar fraquezas orgânicas, eles deixavam em cima de uma pedra e o cidadão ficava ali tranquilo, à espera de um animal que viesse devorá-lo. Era um costume. Quer dizer, hoje, se o cidadão fizer isso com alguém, ele é um suicida em potencial, certo? Ou um influenciador que também vai responder. Porém, naquela cultura antiga, que hoje não existe mais, o cidadão jamais iria responder como suicida, tá? Então, essas informações são de grande importância porque nós sabemos que existem culturas mais recentes onde o cidadão, diante da hierarquia humana, onde ele exerce essa ou aquela função, esse ou aquele cargo, repentinamente, por vergonha de certas atitudes que comete, diante do seu superior, ele acaba se suicidando. Então, é um suicida que não se suicidou porque planejou. Quer dizer, ele cometeu um suicídio em função dos preconceitos que se desenvolveram na sociedade em que ele vivia. Assim como aquela senhora que queima o seu próprio corpo e se debruça sobre o corpo do esposo que morreu, também atendia aos preconceitos da sua sociedade, ou daqueles outros que deixavam o velhinho sobre uma pedra para que o animal o devorasse. Quer dizer, esses suicídios que ocorrem por ignorância, naturalmente, na atualidade, devem estar desaparecendo, tá? Mas não são suicidas, porque Deus julga, o julgamento das leis de Deus ocorre pela intenção do cidadão. Para nós, como observadores, podemos enxergar o suicídio, porque ele se matou. Mas para Deus, o que vale é a intenção. Se ele tem intenção e planejou, realizou o suicídio, naturalmente vai responder.
tá? Agora, se o cidadão tem doenças como a embriaguez, a depressão, as psicoses que levam à loucura, evidentemente ele terá atenuantes. Eu conheci um cidadão, um jovem, que era muitíssimo inteligente, era engenheiro, formado numa grande escola, muito famosa e tal, e ele sofria o problema de depressão, e há alguns anos atrás ele foi internado em São Paulo no hospital e se jogou de uma janela do hospital, suicidou-se. Quer dizer, ele não tem culpa, eu o conhecia muito bem, porque foi aluno meu num centro, e ele, em sã consciência, ele jamais iria se suicidar. Muito esclarecido, conhecedor da doutrina, e devido à depressão imensa que ele sofria, então ele se suicidou naquela ocasião. Quer dizer, casos como esse, na verdade, ele não vai responder como suicida, tá? Então, no livro que eu indiquei aí, Memórias de um Suicida, conta a história do escritor que, após o desencarne, foi viver no Vale dos Suicidas. Então, quem quiser ler esse livro, é um bom livro, né? Então, veja bem, isso foi o que Kardec estudou nas 15 questões do Livro dos Espíritos, tá? Nós temos aí no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais alguns minutos, uns 10 ou 15 minutos, fazer alguns comentários. A serenidade obtida com a calma e a resignação é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Tá? Kardec concluiu, naturalmente, está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele concluiu daquilo que está no Livro dos Espíritos. Tá? Então, a resignação e a calma, a serenidade, é o melhor preservativo contra o suicídio. Portanto, nós nos suicidamos por ignorância. A doutrina espírita tem um grande papel de esclarecer o ser humano. E nós sabemos que ela tem 10 séculos para isso. Nós estamos aí no 3º milênio e estamos vendo pessoas se suicidando. Estamos vendo a reencarnação de milhares de pessoas em todas as nações, desenvolvendo ideologias extravagantes, tá? Quer dizer, nós estamos num momento próprio para que o Evangelho se desenvolva cada vez mais. Um ambiente conturbado, heterogêneo, que facilita o desenvolvimento dos ideais evangélicos. Então, aparentemente, a família está se deteriorando, a sociedade descamba para modificações no processo do casamento, por exemplo. Então, tudo isso ocorre temporariamente. O casamento foi criado por Deus, nós somos os co-criadores, as diretrizes são estabelecidas, nós fazemos a escolha para o cumprimento do nosso dever, e aqueles que desenvolveram a sua sensibilidade, aqueles que evoluíram um pouco com o sofrimento, com as dificuldades que enfrentaram algumas décadas passadas, um século, 50, 60, 100 anos passados, eles se encontram hoje nas regiões um pouco mais elevadas, dando oportunidade para milhões de pessoas que estão reencarnadas nesse mundo conturbado da atualidade. Quer dizer, é um momento de transição de grande importância, onde o Espiritismo tem que desempenhar o seu papel de esclarecer o ser humano, a fim de que ele possa, através do esclarecimento, ser honesto. A honestidade pode ser, digamos, estruturada no mundo a partir do esclarecimento espírita. Se o elemento tiver consciência do que está estudando, do que aprendeu, ele passa a ser honesto, é um dos fatores que fará com que a honestidade rapidamente modifique algumas atitudes. O suicídio, com o esclarecimento, com a consciência da sobrevivência do espírito, com a consciência do fator mediúnico que se desenvolve em nós, com a consciência de que nós estamos em desacordo com as energias do meio e que devemos buscar a religião, buscar a instrução espiritual, buscar as boas ações a fim de que a atmosfera espiritual nossa se transforme, se modifique. Se todos agem desta forma, nós vamos evitar as enfermidades físicas,
as enfermidades mentais, as enfermidades do corpo e da alma. Quer dizer, com a evangelização da sociedade, as doenças desaparecem, a medicina se transforma, quer dizer, o homem se modifica, a sociedade avança. Quer dizer, nós precisamos enfatizar muito isso, a fim de que a sociedade instruída e consciente possa se libertar das ideias do suicídio, que é o assunto que nós estamos tratando aqui, não é? E também de muitas outras coisas. Né? Então, aqui os maiores incentivadores do suicídio: incredulidade, dúvidas sobre o futuro, ideias materialistas. Essas ideias materialistas ainda existem, não tão sistematizadas como antes, onde eles aconselhavam que o cidadão se suicidasse para se livrar de certos problemas. Dúvidas sobre o futuro, Kardec se refere ao futuro da vida após a morte, no mundo espiritual. Essas dúvidas levam também o cidadão, às vezes, a se envolver com preconceitos na Terra e acaba, então, se suicidando. E a mediunidade, que é o fator importante que vai caracterizar a chamada descompensação vibratória ou descompensação mental. Pode ser lido no livro Mecanismos da Mediunidade, se não me engano. Tá? Então, essa descompensação é fundamental. E aqueles cidadãos que se sentem perturbados com ideias de suicídio, que eles se habituem a fazer preces. A prece é fundamental. O cidadão está perturbado e começa a fazer prece, começa a fazer vibrações, automaticamente a espiritualidade vai se aproximar e vai conseguir livrá-lo da ideia do suicídio. Quer dizer, são coisas simples que nós temos que fazer, prestar serviços sociais nas instituições que procuram elementos para auxiliar nas atividades sociais. Eu trabalhei uns 35 anos no serviço social, eu estou falando apenas para poder, fazer com que eu fale com mais convicção, né? Porque eu acompanhei durante 35 anos pessoas entrando e saindo dos setores em que eu trabalhava. Foram 35 anos num setor, 23 anos no outro. Então, eu vi lá praticamente mortos ressuscitarem. Quer dizer, o serviço social é um dos serviços mais nobres que existem. A pessoa que pratica o serviço social na obra de benemerência, não necessariamente dentro da casa espírita, em qualquer lugar, desde que realize um trabalho simplesmente por amor, esse jamais irá pensar em suicídio. E os jovens de hoje precisam ser instruídos a fim de que eles tenham uma consciência plena de que cada um de nós tem um papel na sociedade e, portanto, se eles começarem a serem encaminhados para desempenhar as suas funções no futuro, evidentemente jamais pensarão em suicídio. Então, é essa descompensação que existe, esse desespero que existe em função da sensibilidade do homem. Ele está mais sensível, ele está mais intuitivo, ele está mais, preparado para atuar. No entanto, ele não está atuando, ele não está produzindo, ele não está trabalhando, ele não está despendendo os seus recursos magnéticos em benefício do próximo. É a prática da caridade. Portanto, o homem instruído e aquele que realiza algo em benefício do próximo jamais pensará em suicídio. Então, eu quero agradecer a todos vocês por terem suportado a minha presença aqui mais uma vez. Muito obrigado. Eu já fiz tantas palestras sobre o suicídio, entenderam? E eu sei que eu tenho até talvez umas 2 ou 3 aí pelo YouTube, mas eu espero que eu tenha dado uma pequena contribuição, principalmente para aqueles que estão perturbados e talvez propensos a engendrarem uma ideia de suicídio. Não entrem nessas ideias. Vamos nos habituar com a prece, com a oração, com o Evangelho de Jesus, com a doutrina dos Espíritos. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos mais uma vez a sua presença aqui conosco. Esperamos novamente poder contar com novas palestras suas, tão esclarecedoras, tão elucidativas,
que nos ajudam tanto. Muito obrigada, viu, José Maria? Eu Muito que obrigada. agradeço a oportunidade que vocês estão me dando aí de falar alguma coisa para as pessoas, né? Muito obrigado àqueles que nos assistem, obrigado a todos vocês. Para mim será sempre um prazer estar aqui de vez em quando. Muito obrigado. Bom, conforme eu havia dito, nós sorteamos agora há pouco o livro para algum dos nossos ouvintes, né, para os que estão participando no nosso site, e o Zé Maria vai autografar. A ganhadora foi a Elizabeth Zacarias, DDD 11. Parabéns, Elizabeth. Logo você estará recebendo este exemplar. Esperamos que goste, que aproveite e que aprenda um pouco mais sobre o Espiritismo e a doutrina deixada por Allan Kardec. Boa noite a todos e até a próxima.